Mas, bom, não precisa pegar não, Gabi. O tema é a relação do discípulo com o mestre ressuscitado. A relação do discípulo com o mestre ressuscitado. Eu não sei se vocês querem anotar algumas coisas, eu acho que vale, não que o que eu vá falar, né, seja inovador, diferente, enfim, mas eu acho que reflexões pessoais vale, né, anotar. Não sei se tem papéis aqui, tem alguma coisa que eu acho que, sabe aqueles frutos que vêm, aqueles insights, eu acho que vale registrar para não perder, né? Então a gente distribui aí para quem está sem material para anotar. Mas antes de mais nada, eu queria fazer uns questionamentos assim com vocês, por isso desse painelzinho aqui. Um dia vai ter quadro aqui, né? Quando tiver quadro, Ana, a gente vai estar assim, ó, em casa, né? Se sentindo em casa. Aí vai ser problemático também a formação, né? Vai ser problemático, né? Só de estilo colégio, né? De estilo colégio. Mas antes de mais nada, então, quem já está anotando, penso eu que é importante a gente, quando pensa assim na ressurreição, é olhar para o evento em si da ressurreição. Antes da gente ir assim para uma parte mais espiritual, mas pensar nesse evento lá, né? Então vamos se reportar para o momento da ressurreição de Jesus. Vou colocar aqui evento da ressurreição. O que a gente sabe, o que a gente lembra que aconteceu naquele momento, né, da ressurreição, ou no período ali, o que os discípulos de Jesus estavam vivenciando. Vamos tentar assim fazer uma retrospectiva para a gente se colocar naquele momento lá. O que a palavra nos diz? Como é que foi lá esse momento da ressurreição? Eles chegam no sepulcro aberto, vazio. Chegam no sepulcro, vão ao sepulcro. Aí o que acontece lá? Vão ao sepulcro, não encontram o corpo. Não encontram o corpo. O sepulcro está como a Gabi falou, está aberto, vazio, né? Na verdade tem 2 anjos. Oi? Na verdade tem 2 anjos lá. Tem 2 anjos. Quem mais? Quem é que foi? Aqui eu só botei vão ao sepulcro, né? Quem é que foi ao sepulcro? Maria Madalena. O que ela vai fazer mesmo? Perfumar o corpo. Vai perfumar o corpo de Jesus. Ela não foi encontrar Jesus ressuscitado, né? Foi encontrar morto. Foi encontrar morto. O que mais que a gente sabe? Aí chega lá então, né? Ela foi para encontrar o corpo de Jesus morto, né? Ela tá vivendo um luto, né? E quando chega lá, é pior a situação, né? Não tem nada, né? A pedra tá rolada, uma pedra enorme, né? Tá aberto, o corpo não tá lá. Uma das narrativas fala, né, dos 2 anjos, né? Mas em outras narrativas esses anjos só aparecem depois. E, bom, o que mais? Daí, em que momento, então, vem Jesus ressuscitado? Onde é que Jesus ressuscitado entra na história aqui? Ela tá chorando. Quando ela tá chorando, ela tá na rua, né? Ela tá fora, ninguém fica lá dentro, né? Eles só olham, não ficam lá dentro. Aí ela tá na rua chorando, desolada, né? Enfim, roubaram o meu Senhor.
E então alguém aparece para ela, né? Que ela, num primeiro momento, o que ela acha que é? Quem que ela acha que é? Um jardineiro. Ela acha que é um jardineiro, não deu para reconhecer. E ela ali continua chorando. Então Maria Madalena vê um jardineiro. Maria Madalena, em princípio, vê um jardineiro. Tá. Aí eles conversam e como é que ela reconhece que é Jesus? Ele chama ela pelo nome. Quando ele chama ela pelo nome, daí ela reconhece. Então, Jesus a chama pelo nome. E só o que a gente está fazendo aqui é remontar essa história. Maria. Muito bem. Tá, esse foi o momento exato ali, né? Foi a primeira, né? Maria Madalena, então, é essa que é a primeira testemunha da ressurreição. Maria Madalena vai ao sepulcro, dá até para botar aqui, né? Porque essa informação é legal. Importante para nós. Maria Madalena vai ao sepulcro. Vou botar aqui, ó. Primeira testemunha da ressurreição. E daí, primeira testemunha da ressurreição. Esse evento da ressurreição aqui, todo mundo viu Jesus ressuscitado? Não foi, foi um evento, então, esse evento da ressurreição é um evento de certa forma particular, né? Ele vai sendo pessoal, um evento pessoal. Então dá pra gente pensar que naquela época algumas pessoas testemunharam, né? Alguns testemunharam, alguns de fato viram Jesus ressuscitado, uns viram, não foram muitos, né? Foram os discípulos. Outros ouviram falar, né? Outros ouviram falar. E outros não viram nada, né? E outros nem aí. E outros nem aí. Uns testemunharam, outros ouviram falar e outros não viram nada. Porque assim foi aquele momento, sabe? Até inclusive na crucificação. Jesus foi carregando a sua cruz até o Calvário. Só poucos dos discípulos estavam lá, era só João, Maria Madalena, né? Algumas mulheres foram acompanhando, tantas outras pessoas foram acompanhando também, mas tantos outros devem ter olhado, isso é mais um, né, que está carregando a sua cruz. Tipo, então, entendem isso, que as coisas às vezes estavam bem próximas, as situações, eventos estavam bem próximos de muitas pessoas, mas nem todo mundo teve essa experiência, né, de olhar, aquele é o mestre, aquele é Jesus, aquele, né, não, nem todo mundo. Então alguns testemunharam a ressurreição, outros ouviram falar e outros, tipo, nem aí, nem sei do que estão falando, né, nem sei do que estão falando. Tá? Só pra gente tentar entender um pouquinho. E nós, o que a gente tem a ver com isso, né? E eu? Agora ajudem aí, o que a gente tem a ver com esse evento da ressurreição? Vai ficar isso aqui daqui a pouco. O que a gente tem a ver com esse evento da ressurreição? Tudo o que é esse tudo aí? Nós somos os frutos, né, daqueles que experimentaram, né? E hoje testemunhamos aquela experiência que eles tiveram, que nós temos visitando isso na Eucaristia. Sim. Eu fiquei passando das três frases ali, né? Alguns testemunharam, outros ouviram, falaram, e aí. Então, acho que
a gente talvez tenha ouvido falar, mas também seja testemunha. E também tem a escolha de estar nem aí ou ser testemunha, né? A gente tem uma escolha. Hoje tem a possibilidade dessas três coisas aqui, né? Eu não sei se não tem um outro grupo ali que é os que não os reconheceram, né? Os que não reconheceram, É. dá pra ser também. Os que Estavam lá, viram, mas não Não acreditava. Inclusive Não até, acreditaram. até na caminhada, né, de Emaús, né, os discípulos vieram com ele por um bom tempo, foram reconhecer ele só depois que ele... Aham. Mas depois ainda teve, né? Uhum. Porque eles passaram a ser testemunhar, né? Depois eles saíram correndo e tudo, né? Pra anunciar. Demorou um pouco, né? Mas eles lentos. Lentos. Mas pensando assim, ó, de uma maneira mais macro, antes de nós entrarmos e pessoalmente eu, então, né? Vamos pensar no macro. O que nós hoje temos a ver com essa ressurreição? Queria que a gente se desse conta um pouquinho de uma coisa de coisas óbvias, do tipo, se não tivesse a ressurreição de Jesus, não teria nada, né? Não existiria nada do que a gente tem hoje, né? Então, não existiria igreja, né? Para começar, não teríamos, né? Vou botar aqui só, não teríamos a igreja. Não tendo a igreja, a gente não teria uma série de coisas, né? Nem essa marcação de tempo, nada seria assim, né? A marcação do tempo seria diferente. Nem sei em que ano nós estaríamos. Tem a questão da salvação, a gente Não teria Não teria. sido salvo, porque o povo escolhido seria ainda unicamente os judeus. Os judeus. E daí, e isso é assim, é um negócio fora, né? Porque se não tivesse, né, a igreja, não tivesse a salvação, o povo eleito eram os judeus. E nós, e daí e eu nisso, não seria nada, né? Porque nós aqui não somos descendentes de judeus. Nenhum aqui, né? Ninguém tem descendência judaica. Então nós seríamos nada, né? Nada. Restaria, né? Como se tivesse casado com algum. Só as mulheres. Não teria, né, chance pra nós, né? Mulheres. A mulher casando com um judeu. Ainda entra, né? Entra perto, assim, né? O filho dela pode ser judeu, mas ela não continua não sendo, né? Ela continua não sendo judia. Ela só o filho que é gerado, sim. Então pensem, a gente estaria fora do fora, né? Não teria outra opção. Né? Eu acho que é difícil também de imaginar como seria a sociedade, né? Porque sem a ressurreição, tudo que Jesus ensinou, talvez não passaria também, né? Não aconteceria que não existia a igreja, tudo a forma como a gente vive, os valores, a moral, tudo que vem, né? Tudo que vem de Jesus, né? Mesmo diante daqueles que não acreditam, a nossa sociedade tem todos esses valores. É difícil imaginar como seria então. Sim, porque a nossa sociedade indiretamente tem os valores cristãos, né? E daí como seria, né? Uma poligamia, né? Essa questão do Oriente, né? Porque às vezes a gente pensa no Ocidente só, né? A gente tem mas no Oriente é muito forte também a cultura cristã, então seria completamente diferente. Eu pensei na China, que tipo, no país da China também influencia pra caramba da igreja do Oriente. Por mais que existam poucas pessoas, poucas não, mas que nem todo mundo assim se declara cristão, a gente é permeado pelos valores cristãos, né? Então muito do que nós vivemos é em função desse evento, que foi pessoal, que alguns testemunharam, né? E foram seguindo esse testemunho. Toda a nossa história, né, ela gira em torno de um evento que ele não foi bombástico, sabe? O que vai ser bombástico é a parousia depois, né? Que daí todo mundo vai ver, não vai ter tempo para reconciliação, para nada, né? Tipo, Jesus está voltando, né? E agora, estou pronto ou não estou pronto, vou pro céu, vou pro inferno, né? É o julgamento na hora, né? Mas, reduzindo aqui, né, a parousia.
Mas para mostrar para vocês que aqui algumas pessoas viram, né, tiveram assim essa proximidade com o evento da ressurreição e foram tocadas e transformadas, né, por eventos pessoais, né, e gerou tudo isso, por experiência pessoal. Toda a nossa sociedade ela é tocada, permeada, transformada pela ressurreição de Jesus. Então, o que dirá quando for a parousia, que daí sim são novos céus, nova terra, né? Quando todo mundo conseguir ver Jesus que está voltando. Que aqui não foi assim que aconteceu, né? Foi evento particular. Tanto é que tiraram as mulheres para louca, né? Não, algumas mulheres, né, viram, alguns dos nossos viram, mas eu ainda não vi nada, eu ainda não sei como é que é isso. Então, só para a gente ter noção assim do que é a ressurreição, né? E daí eu nisso, bom, o que eu tenho a ver com a ressurreição? Tem tudo a ver com a ressurreição por conta disso, porque eu não existiria, né? Eu não teria salvação, eu não teria sido salva, eu não seria nada desse jeito se Jesus não tivesse ressuscitado. E aqui está a chave da nossa fé. Mas o que acontece muitas vezes? A gente vai se relacionando com Jesus pela cruz. E ok, só que depois da cruz, né, existe a ressurreição, que é o sentido total, pleno da nossa vida, né? E se a gente para na cruz, a gente perde muito, né? A gente perde, na verdade, tudo também. A gente perde tudo. Se eu sigo Jesus, né, até a cruz, ou nessa relação, né, da cruz, sem ter a relação também da ressurreição, eu perco tudo, né? Porque a ressurreição é que realmente me diz que Jesus é Senhor e Deus, né? Jesus é o Filho de Deus, Jesus é aquele que vence a morte, venceu tudo, né? Vence a morte, venceu tudo. Bom, agora sim, pessoalmente, né, a gente estava olhando para esse evento, né, de uma maneira macro, mas e eu pessoalmente, como é que eu me relaciono com a ressurreição? Como é que eu me relaciono com a ressurreição? Porque, de qualquer forma, esse evento, ele pode sim ser para aquelas pessoas daquela época, ou ele pode também ser para mim, ele pode ser para aquelas pessoas daquela época, ele pode ser para a sociedade e ele pode ser para mim. Como é para mim viver essa experiência da ressurreição? O que mudou ou o que muda na minha vida pela experiência da ressurreição? O que muda na minha vida a experiência da ressurreição? O que muda na minha vida a experiência da ressurreição? O que mudou na vida dos discípulos a experiência da ressurreição? Vamos tentar então trazer para eles. O que mudou na vida deles a ter encontrado Jesus ressuscitado? Sabonete no olho. Tá indo aí, ó, sabonete. Escorregando aqui, ó. Vamos tentar trazer isso, concretizar, né? O que mudou na vida deles? Nada no universo era mais importante do que Cristo. Nada era mais importante do que Jesus Cristo. Deu sentido, né? Para aquela caminhada que eles tiveram até ali, para aquelas dores que eles passaram, né? E deu sentido para continuar. Deu sentido para ter esperança, deu sentido para seguir em frente, né? É um pouco totalmente que nos move hoje, né? Deu um sentido para a vida deles, né? Um sentido para a vida deles. Deu um sentido da vida deles que é servir, né? Testemunhar o evangelho a todos os pontos. O sentido deles que a gente herdou também. Sentido que a gente herdou. Foi através, eu acho que eles largaram tudo de fato ali, né? Porque eles já tinham largado quando Jesus chamou, largaram tudo, né? Essas coisas. Mas depois foram pro mundo, né? E aí
Aí, acho que é bom, porque, querendo ou não, eles, através do encontro que eles tiveram com Jesus ressuscitado, é que a vida deles se completou. E aí eu vejo na minha vida, isso eu falei tudo, porque no momento que eu encontro, que eu tive um encontro pessoal com Jesus, é que a minha vida também mudou. O mesmo encontro que Jesus teve com eles, também teve comigo. Por isso que minha vida muda. Eu acho que, assim, voltando um pouco para a Gabi disso que o Diego falou, eu acho que, assim, eles caminhavam junto porque eles sentiam que tinha algo diferente nele. Talvez nem todos os ensinamentos eles realmente compreendessem, mas eles viam que tinha alguma verdade, né? Mas eu acho que não tinha uma conversão deles total ainda, né? Eu acho que foi preciso eles terem um evento da ressurreição para que tudo aquilo que foi dito antes tomar um verdadeiro sentido, porque eles ainda fugiram, né? Quando o Jesus disse que ia morrer e que tudo estava acontecendo, eles fugiram, né? E ele já tinha falado que isso ia acontecer. Então, na verdade, eles disseram, a gente está contigo, a gente já acredita, mas eu vou ali dar uma volta, tudo passar e volta. Sei bem o que é isso. Então eu acho que aí tomou sentido. Bom, realmente, o que ele falou agora fez sentido para mim e para eu, de fato, viver a minha vida disso, né? E justamente deixar a herança para quem não viu, né? Eu acho que foi através do sentido, né, a questão do segmento, né, de dar a sequência no projeto assim, que Jesus colocou para eles, e principalmente a obediência, porque antes de ser discípulos eles eram outras coisas, né? Então acho que a questão da obediência é uma coisa muito forte, inclusive hoje para nós, né? Sermos obedientes, né? Sim, depois da ressurreição isso ficou mais evidente que é de fato obedecer. Mais alguma coisa? Como é que foi essa ressurreição? Foi a alma de Jesus que foi pro céu? Não, tá falando da ressurreição ou da ascensão? Não, da ressurreição mesmo. É por causa das interpretações espíritas, né? Isso é uma questão importante da gente entender. Foi ressurreição física. Ressurreição do corpo, né? Mas então a gente vai vendo, né, que a vida dos discípulos ela mudou completamente depois da ressurreição. Então quando a gente pensa, e a minha vida com esse evento da ressurreição, a minha vida ela também precisa mudar, né? A minha vida precisa ser diferente, muito diferente daqueles que não creem na ressurreição. Não é assim um detalhe, sabe? É tudo, tudo. E tem muita gente à nossa volta que não crê na ressurreição. Não crê, não se relaciona com esse evento, não tem ideia do que é isso. E como que a minha vida vai ser igual a dessas outras pessoas? Sem fazer esse menos e mais, entende, né? Porque a misericórdia de Deus é infinita, né? A misericórdia do Pai é infinita. Mas a nossa vida, ela tem que diferenciar não pelo nosso número de atividades, né? Pois aqueles que passam o final de semana na igreja e aqueles que não passam o final de semana na igreja, né? Que essa é uma diferença visível, né? Aqueles que passam o final de semana na igreja e aqueles que não passam. É aqueles que têm apostolados e aqueles que não têm apostolados. É aí que a nossa vida vai diferenciar. Onde é que diferencia a nossa vida? As atitudes do dia a dia? As atitudes. Que atitudes daí são essas? Vamos concretizar. Ajudem aí. Honestidade. Honestidade, humildade. Mas esse Acho que é a atitude de discípulo, né? A atitude de quem escuta Jesus e que é testemunho, né? Então a gente, as atitudes têm que ser se a gente crê, se a gente segue as atitudes dele. Então,
essa necessidade de cada vez mais nós estarmos atentos ao que ele nos pede, né? Eu fiquei pensando também aqui, enquanto tu perguntava, que tipo, a nossa vida tem as mesmas dificuldades e provações. Não é porque a gente tem a presença do ressuscitado que ela não é mais fácil. Mas a maneira como a gente pode passar pelas coisas pode ser diferente, né? Se a gente tem essa certeza do ressuscitado. A ressurreição de Jesus, ela é uma verdade, e a gente foi buscando essa verdade, foi tentando trazer essa verdade. A ressurreição de Jesus é uma verdade, só que ela precisa ser uma verdade para mim. E sendo uma verdade para mim, tem que moldar e mudar e transformar minha vida a ponto, né, de minha vida ser iluminada por essa verdade, né? O que vocês trouxeram, que os discípulos depois da ressurreição passaram a ser discípulos da esperança, né? Viver com esperança, cheios de provações, né? E assim precisa ser a nossa vida, esse olhar de esperança. É isso que nos diferencia aquele, né, que fez a experiência da ressurreição com aqueles que não fizeram a experiência da ressurreição. Não são os nossos inúmeros apostolados, né, as nossas inúmeras reuniões e tantas coisas que a gente tem enquanto ocupação, mas é a forma como a gente vive tudo isso. Isso precisa ser o nosso diferencial, é olhar para todos esses desafios, ou melhor, enquanto tantas pessoas olham para problemas, né, que a gente perceba desafios. É desafiador a convivência, é desafiador a vida familiar, é desafiador as relações de trabalho, é desafiador, né? É desafiador. Mas é ali que o discípulo da esperança precisa, né, resplandecer. E é ali que a gente vai testemunhar que Jesus ressuscitou, o Senhor da vida ressuscitou, o Senhor da vida. Porque os problemas todos têm, né? Mas se eu estou sempre enxergando o problema, acabou. Queria que vocês pegassem. Josinha, Fala. posso fazer uma observação, uma questão filosófica até, mas é importante para os nossos tempos. A ressurreição de Jesus, ela é uma verdade que é válida para mim e isso me serve, e para outra pessoa que não acredita deixa de ser verdade, ou a ressurreição é a verdade, independente de crer ou não crer. A ressurreição é a verdade. Só que se eu não me relaciono com essa verdade, ela não vai continuar sem fazer sentido, como não faz sentido para muitas pessoas, né? Acho que é a verdade, eu não sou livre para aceitar, para acolher ou não. Né? Liberdade sempre. Né? Mas ela é a verdade. É uma verdade concreta e é uma verdade de fé. Né? Porque Jesus, Deus na verdade, né? Deus, ele nunca fere a razão. A ressurreição, ela ultrapassa a razão, mas não fere a razão. Isso é interessante de pensar, que Deus nos fez seres racionais, e tudo em Deus não fere a razão, ultrapassa. Muitas vezes, né, o milagre ultrapassa a razão, né? O milagre ultrapassa. Mas jamais vai ser um negócio ilógico. Jamais vai ser um negócio irracional. Né? Irracional está fora de Deus. Né? Então, isso é interessante pensar. Por isso, fé e razão estão juntas. Né? Assim, mas o Marco falou, pensei a questão da relativização, né? Que a gente tende a pensar, se acredita em Deus, tá bom. Né? Aquele meu colega de trabalho, aquela pessoa da minha família, ela não tem muita fé, assim, não conhece a igreja, não teve uma experiência pessoal com Deus, mas você acredita em Deus, né? Tem o coração bom e tal, Deus é o mesmo, né? Só que esse ponto da ressurreição, ele muda tudo.
Porque se a pessoa não aceita a ressurreição como uma verdade na vida dela, não é o mesmo Deus que ela acredita. Ela pode acreditar em um Deus do universo, mas não necessariamente no mesmo Deus, não. E isso aqui não é porque eu sei, né? Não é porque Deus me deu a graça de me relacionar com essa verdade, para ser verdade na minha vida, que eu preciso tratar os outros como menos favorecidos, né? Por não terem aceitado essa verdade, olhar para os vizinhos e dizer, não conhecem a verdade, mas com sede de falar da verdade. Né? Exatamente. Ou persegui-los, né? É muito pior. Eu fiquei pensando no Papa Paulo, né? Que Paulo se converte, era perseguir as pessoas, se converte e aí imagina se ele virasse um perseguidor dos que não acreditavam, assim, que ia matar ele. Porque ele era dos que não acreditavam, então ele ajudou a converter aqueles que também não acreditavam. O raciocínio que a gente fazia era esse, né? O evento da ressurreição muda tudo, muda a história, né? Muda a vida dos discípulos e muda a nossa vida, muda tudo, né? E lá nos discípulos a gente tem isso mais visível, que depois da ressurreição eles passaram a anunciar, era um negócio automático, né? Testemunhar aquilo que eles experimentaram, né? É sair correndo para anunciar aquilo que eles testemunharam, né? Para as pessoas que não sabiam da ressurreição. Qual deveria ser também o nosso ímpeto hoje? Também sair anunciar, né? Também sair anunciar aquilo, a experiência que a gente fez, a experiência que eu fiz, uma experiência pessoal, real, concreta, né? Que transformou a nossa vida. Não por obrigação, né? Mas porque transborda. Porque mesmo que tu não fale nada, os teus olhos anunciam, né? O teu jeito, tu vai anunciar aquilo, essa experiência do ressuscitado. Porque toda a nossa vida mudou em função da ressurreição. E assim, eu ficava, enquanto eu meditava sobre isso, quis trazer esse raciocínio louco, assim, pra gente, porque se nós não tivermos memória, né, a gente não vai à frente, né? Se eu não for uma discípula, né, de memória, se eu não souber a história da salvação e a história da minha salvação, eu não anuncio, né? Saber a história da salvação, conhecer a história da salvação e conhecer a minha história de salvação, como eu fui resgatada, em que momento eu entrei nessa lógica, né, de fazer experiência com a ressurreição de Jesus. Porque durante bastante tempo eu era do grupo que ouviu falar que Jesus ressuscitou, né? Estava dentro da igreja, mas não tinha noção do que é a ressurreição, né? Num dado momento, opa, isso é pra mim, isso faz todo sentido, isso transforma a minha vida, isso mudou a minha vida, né? E daí eu passei a também testemunhar como aqueles que viram, né, e que foi passando. Olha como a nossa fé é louca, né? A gente vai anunciando aquilo que é testemunho de alguém e só vai fazer sentido para outra pessoa quando eu testemunhar. Agora, se eu for simplesmente contar aquilo que me disseram, não vai fazer sentido nenhum. Daqui a pouco vai morrer essa história, como morre tantas outras histórias, né? Porque essa é uma história de mais de 2000 anos que não morre. Por quê? Porque esse testemunho, ele é vivo. Então, fazer memória da nossa história de salvação pessoal, isso nos impele a dar a vida, né? E a esperar pela vida eterna, né? Porque a ressurreição me faz olhar para a vida eterna, né? É para isso que eu espero, é uma espera concreta. Não é uma espera de que tudo vai passar, vai dar certo, né? Mas é uma espera na vida eterna. Espero, creio a vida eterna. Mas então, vamos fazer a experiência da palavra. Quem tem a sua Bíblia aí? Quem não tem, aqui em cima a gente preparou algumas para vocês abrirem. Lucas 24. Pode pegar aqui. Tem mais duas. Lucas 24. Lucas 24, capítulo 13. Tem mais uma aqui, senhor.
Lucas 24, Lucas capítulo 24, versículo 13. Tem título aí na Bíblia de vocês? Os discípulos de Emaús. Os discípulos de Emaús. Vamos recordar então esse relato? Alguém aí para começar a ler? A gente vai lendo pausadamente. Como a gente tem noção, né? Não temos novatos aqui em noção da palavra, a gente vai lendo aos poucos e parando aí para sinalizar algumas coisas. Alguém pode começar. Eis que 2 deles viajavam nesse mesmo dia para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém, e conversavam sobre todos esses acontecimentos. Ora, enquanto conversavam e discutiam entre si, o próprio Jesus aproximou-se e pôs-se a caminhar com eles. Seus olhos, porém, estavam impedidos de reconhecê-lo. Pode parar por aí. Obrigada. Seus olhos estavam impedidos de reconhecê-lo. Impedidos. Como que vendados? Embaçados. Hã? Embaçados. Outra diferente? Estavam como que cegos. Como que cegos. Vejam que não é algo assim que era dos discípulos não ver direito, né? Mas algo impedia, nublava, embaçava, né? Tipo como quem usa óculos, né? Eu não tenho usado, embora deveria estar usando. Mas quando embaça, gente, né? Tu não vê nada, né? Embaça. O que poderia estar impedindo ali eles de ver Jesus que estava ao lado naquele momento? Acho que a falta de esperança, acho que eles estavam. Falta de esperança. Eles estavam falando sobre aqueles acontecimentos, eles pararam na morte, né? Paravam na morte. Eram discípulos que estavam vindo, né, enlutados, vamos pensar assim, né? Era o seu momento de luto. Mestre morreu, né? O que eu vou fazer? Eles imediatamente já debandaram, né? Já abandonaram e foram, sei lá, tentar a vida de novo, né? Estavam impedidos de reconhecê-lo. Estava realmente remoendo muitas coisas, né? Você não tinha prometido tal coisa, sabe assim, quando tá tão absorvido naquele teu rancor, aquela mágoa, só fica falando, quando não escuta mais ninguém, né? Só fica falando daquilo que te chateia, sabe? E bem possível que era isso, porque isso hoje também nos impede, né, tantas vezes de ler. Porque aqui dizia que eles discutiam entre si, eles estavam falando sobre isso, né? E a fala era tanta, e a discussão talvez tanta também, mas ele não disse isso, mas ele não falou aquilo, mas não era, né? E remoendo, e impediu de ver Jesus que estava ao lado. Eles também pensando o que deu errado, né? O que deu errado, discutindo assim, né? O que deu errado, porque era tantas. O plano era ser rei? O plano era ser rei. Por que ele desistiu? Por que ele se entregou? Então, assim, dá uma decepção consigo mesmo, né? Apostamos as nossas fichas no cara errado. Poxa. Perdemos tempo. Furada que a gente entrou, né? Furada. Dinheiro também, né? Largaram tudo, né? E agora não tivesse. Agora isso que a gente está trazendo aqui, né? Tantas vezes a gente faz isso hoje, né? De ficar discutindo e remoendo, remói os fatos, né? Não entende, mas não era isso, não era aquilo outro, mas eu esperava isso. E a gente vai, né? Porque isso é do demônio, né? Ficar nos fazendo remoer as coisas, né? Remoer, trazer esse rancor, trazer os sentimentos dessa forma, né? Toda atrapalhada e magoada e ferida. E isso a gente vai vendo aqui na palavra que impede de reconhecer que Jesus está ao nosso lado.
E como é que segue ali, depois do impedidos de reconhecer? O versículo 17. Perguntou-lhes então: de que estáis falando pelo caminho e por que estáis tristes? Aí. Por que estáis triste? Tem alguma outra? E eles pararam com o rosto sombrio. O rosto sombrio. O rosto sombrio é uma coisa, né? Esse pesar, né? Quando está com Um fechamento tão grande em si mesmo que o outro, quando interpela, fala: por que tu está triste? Só porque tu não está vendo o tamanho do meu sofrimento. É tão fechado assim, não dá como eu estou sofrendo, como é difícil tudo isso. Quem tu é? E pensa que em algumas situações a tristeza ela se torna visível, né? Tipo, dá pra ver que tu tá muito triste, que tu tá, nesse caso aqui, com esse rosto sombrio, com essa... Quando a gente olha pra alguém que tá com um olhar assim meio estranho, às vezes lembra uma desconfiança, né? Alguém que chega do teu lado, né? O que houve contigo? Tu anda meio atravessado assim, né? Esse olhar da desconfiança. Quem é tu para vir me perguntar, né? O que aconteceu pelo caminho? Porque a resposta depois ela vem violenta, né? É o único forasteiro, né? Mais adiante vem a resposta. E esse rosto sombrio é fruto também, né? Consequência desse remoer, né? Ficaram remoendo tanto que esse rosto ele fica sombrio, triste, né? Sem esperança. Fico pensando, às vezes, quando a gente está tão mergulhado assim na tristeza e alguém vem para te dar uma ajuda, mas quer saber como que tu tá e tu é agressivo até, né, com aquele que vem te estender a mão. Bom, daí com esse rosto sombrio, como é que um deles responde ali? Um deles, chamado Cleofas, lhe perguntou: tu és o único forasteiro em Jerusalém que ignora os fatos que nela aconteceram nesses dias? Então é essa resposta, né? Resposta pergunta, né? Brava também, aquela resposta azeda, né? Aquele jeito azedo de... É uma patada. Eu não entendo porque eu tô assim. Tipo isso, né? Mas Jesus, ele não se amedronta, né? Quais? Fala então quais são esses acontecimentos, né? Responderam. Começou a terapia, né? Começou a terapia ali. Fala da tua dor, né? Fala da tua dor. Eu tô vendo que tu tá triste, né? Então me fala o que foi que aconteceu. O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que foi profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Como nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Aí relataram, né, tudo, né, de uma maneira bem sucinta que foi que aconteceu. Nós esperávamos que fosse ele quem redimiria Israel. Mas com tudo isso, faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. Paciência, né? Eita, 3 dias, depois que no dia seguinte alguma coisa podia acontecer, mas já faz 3 dias. 3 dias e nada, né? Agora. Como assim? 3 dias. Também aparece disso, né? As crianças me falavam que ele era um profeta poderoso em obras e eles, parece que na fala traz muito de a expectativa, né? Ele era poderoso e agora, né? O que sobrou? Sobrou nada. Como uma grana, né? Talvez Vergonha. um pouquinho de falta de reconhecimento, né? Chamar ele de profeta, não de como mestre Messias. Ali também tem mostra que eles tinham ainda uma relação abaixo do que deveria, assim, né? Eles não tinham compreendido, né? Estavam muito magoado. Que diminuíram. Eu até esperava que era mais, né? Mas faz 3 dias nada aconteceu, né? É um profeta. É mais um. É um profetinho aí, né? Tem tantos. Tem mais um.
E outra coisa que chama a atenção é que nós esperávamos, né? Eles tinham, que nem a Nessa falou, né? Tinham uma expectativa equivocada, né? Estavam esperando outras coisas. Estavam querendo que em 3 dias ele aparecesse, né, triunfal. Outra coisa que a gente falava antes é desse evento da ressurreição, que ele é pessoal, né? Foi indo assim, Jesus apareceu para os seus, né? E foi um evento, foi uma experiência pessoal. Tem a questão dos judeus acharem que vir o profeta o Messias ia ser alguém justiceiro, assim, né, que ia tirar das amarras, mas a questão política, né? E aí talvez eles também vivessem com essas expectativas. Esse cara ali ia nos libertar, né? Libertar o povo de novo. E talvez se o evento da ressurreição fosse estrondoso, talvez, né, tivesse uma outra relação, né? Mas daí eles iam tirar Jesus talvez para mágico, né? Mágico de Oz ali, né? Mágico de Oz é um mentiroso, né? Não serve. Mas para alguém assim, né, que... Mas, de certa forma, talvez até serviria esse exemplo, porque se o evento da ressurreição tivesse sido estrondoso, as pessoas para quem hoje a gente anunciaria não aceitariam nada mesmo do que algo estrondoso também. Então, não serviria a gente ir hoje de casa em casa batendo e perguntando para as pessoas. A gente tinha que chegar já com tudo pronto, assim, né? Chegando já com um evento. Não, já tem, vamos, um carrinho de pipoca na frente, geladeira na rua, fazendo algo assim. Prometendo cura. Tem gente que faz, né? Tem gente que faz. Prometendo dinheiro, eu já vi Prosperidade e tal. O que só muda é que para um evento estrondoso a gente tem que estar pronto, né? Porque quando vier, né, quando Jesus voltar, vai ser um evento estrondoso, e daí não vai ter mais chance de eu me converter. Já era, sabe? Se tivesse acontecido isso na ressurreição, também seria ali já o vai para um lado ou vai para o outro, né? Porque as pessoas não estavam preparadas, né? Tanto que eles não estavam, eles viram Jesus ressuscitado do lado e não conseguiram acolher, né? Porque tu não está preparado para aquilo, né? Então seria também um negócio muito diferente se a ressurreição tivesse sido, né? Evento assim, triunfal. Toda a salvação é muito didática. Exato. Senão a gente não ia conseguir acolher, não ia dar tempo, né? E tem que dar tempo na volta de Jesus, né? Quando Jesus voltar, tem que dar tempo de a gente estar preparado e tantas outras mais pessoas estarem preparadas para acolher, né? O céu que desce, muda e transforma, né? Outra lógica. Então aqui Jesus foi aparecendo na ressurreição pessoalmente, né? Dando essa graça de uma experiência pessoal. E também na ascensão, né? Na ascensão também não foi para todo mundo. Bom, adiante. No 22, como é que segue aí? Algumas mulheres do nosso grupo, porém, nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo. Voltaram então dizendo que haviam tido uma visão de anjos, os quais diziam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos também foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito, mas não viram Jesus. Que é a fofoca, né? A fofoca, né? Tudo distorcido, né? Porque as mulheres viram Jesus. E eles não viram Jesus, mas eles viram e acreditaram. Né? Pedro, João, eles viram e acreditaram. Então você não chegou na ponta, né? Na galera, né? Não chegou a mensagem. Foi indo. Na verdade não tinha ninguém. Então assim, será? E daí quando tem uma situação assim fora do esperado, porque eles esperavam outra coisa, né? E daí quando vem uma situação fora do esperado, isso assusta. Foi o que eles disseram, olha, as mulheres nos assustaram, porque eles chegaram lá, disseram que não tinha corpo, Jesus não estava lá. Uma situação fora do esperado assusta, né? Assustou aqui nesse momento. Mas, bom, daí alguns dos nossos foram ao túmulo, encontraram as coisas tais como as mulheres haviam dito, mas não o viram.
Aí o 25 diz assim, ó, ele então, daí Jesus, né, toma a palavra, né, vamos parar com isso aí, né, vamos parar com essa palhaçada, já falaram demais, né, já falaram da dor de vocês, já abriram o coração, já botaram a raiva para fora também, agora vou pegar a palavra e eu que vou falar. Ele então lhes disse, insensatos e lentos de coração para crer tudo o que os profetas anunciaram. Posso ler esse aqui? Esse aqui tá mais Pode. Ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crermos em tudo que anunciaram os profetas. Esse é a minha linguagem, Você pode ver com a gente, né? É mais gente. Sem inteligência, os seus burros. Na verdade, eu não entendi. Então, sem inteligência, eu não consigo. Agora a gente ri, né? Não consegui acompanhar. Mas olha só, a gente estava aqui, talvez eu ia ficar com pena, ai, coitadinhos, estão enlutados e tal, né? Jesus não teve pena, gente. Jesus não teve pena. Porque não é para ter pena, né? Porque o momento que a gente começa a remoer tudo que a gente estava falando antes, isso não é de Deus. Isso não é de Deus. E essa é a palavra de Jesus para nós, né? Como é que é? Sem inteligência, né? Lento insensato, que é essa palavra aqui, é um insano. Tu é louco, né? Tu é insano, fora da razão, fora da lógica. Eu falei, né? Eu te disse, eu disse pra vocês. E é legal que nessa frase ele dá crédito não pra Jesus, né? As coisas que ele tinha de poderia ser também, mas ele termina dizendo, né? Não anunciaram os profetas. Gente, quanta gente já teve até aqui, vocês ainda não entenderam os seus tantos. Então, olha, que interessante a gente pensar nisso. Jesus não vai ter pena de nós, né? Se a gente continuar aí remoendo, né, com esse olhar triste, sombrio, cabisbaixo, sem esperança, desanimado, pega as trouxas e vai embora porque não deu certo, né? Eu tava esperando outra coisa, tava esperando que essa comunidade, né, ninguém brigasse, ninguém isso, ninguém... Eu esperava que o pessoalzinho era melhor, pega minhas trouxas e vai embora, não quero mais brincar disso. Daí agora eu descobri que tem mutirão, tem que botar na massa, tem que fazer concreto, tem que não sei o quê, né? Me olha de cara fechada, né? Que for, que a gente fica matutando e remoendo, o fulano falou assim comigo, não é possível, logo eu! Ele não tinha direito de dizer isso, de falar isso, onde já se viu, não aceitar a minha ideia, não sei lá o que pode, né, passar na nossa cabeça, né? As nossas expectativas podem estar distorcidas, azar é o teu, né, com essas expectativas tortas, né, porque não era isso que era para esperar, não era para esperar a vida tranquila, né, sombra e água fresca, vou seguir Jesus, nada me faltará, nada te faltará, mas o que tu está esperando? Nada vai sobrar também, nada vai sobrar. O que tu está querendo que não falte? Conforto? Tá esperando errado. Tranquilidade? Tá esperando errado, né? Tá esperando trabalho fácil, né, dinheiro na conta, os boletos sendo pagos ali direitinho. Vocês não estão assim? Rua que não alaga, né? Prédio que fica embaixo d'água, né? areia que não vai embora. Não vai embora. É isso que a gente tá esperando, errado. E Jesus não vai ter pena, Eu não tinha nem recém chegou lá na sede, vamos segurar a chuva. Areia abaixo, né? Isso. Só que aí que vem, Jesus não vai ter pena, é a justiça nessa hora. É insensato, não era para esperar isso.
era para esperar essa tranquilidade, né? Não era para esperar que a tua vida seria um mar de rosas, tranquila, né? Sim, a tua vida tem que estar segurada em Deus, né? Porque eu estou contigo, como estava aqui desde o início, né? Ficou remoendo, ficou te lamentando, ficou te lamuriando, né? Ficou ali enchendo a tua cabeça do outro, porque ele estava em dupla, né? 2 discípulos, estavam em 2, né? A fofoca... Dizem que era um casal, né? Padrilão, né? Dizem Ela que é era... mulher de Cleófas, né? Então, e aí que tá, a gente não só remói, mas coloca pra fora, né? Daí vem a murmuração, a fofoca, a intriga, várias coisas que vai surgindo daí, né? E Jesus não tem pena. E aqui eu vejo que acontece também algo que com o tempo, assim, né? Com a gente entrando na igreja, se convertido, vai caminhando, e aí chega um momento da vida, da fé, que precisa dar passo mais profundo, né? E aí, sei lá, ou tu vai ter formador, tu vai ter pai, alguém que vai te empurrar, e aí tu vai, puxa, mas aí é muito forte, né? Eu já vi, não, isso é muito forte, muito duro, falou muito duro comigo, né? E aí é a imagem de Jesus ressuscitado fazendo isso, né? Vamos ou não vamos? Né? Porque se tem uma expectativa demoníaca, diabólica, infernal na nossa cabeça, expectativa, a maioria delas já é assim, né? De que as coisas vão mudar como mágica, né? Que Jesus é um mágico de Oz, sei lá quem ele é, que as coisas vão mudar e nós vamos entrar no reino encantado de Jesus, né? Ou não sei que tipo de reino que é esse que se espera, né? Que as coisas vão ser muito diferentes, né? Tá, eu vou continuar com a minha vida, mas eu vou ter superpoderes para resolver eles, né, os meus problemas, né? E isso não é de Deus. Deus nunca fala isso. Deus nunca falou isso em nenhum momento, né? Mas é o nosso pecado dentro de nós mesmos fala isso o tempo inteiro. E por isso que Jesus é duro, assim, né? É duro, ao mesmo tempo ele vai se fazendo salame, ele vai cozinhando, deixando ali, né? Aí depois ele chega, tá, agora chega, agora eu vou, né? E na evangelização isso é preciso também, né? Ah, mas se eu fizer assim, misericórdia. Bom, misericórdia ela precisa de justiça também. O amor muitas vezes é precisa falar para a pessoa mudar a sua vida. Ah, vai, agora não peques mais. Ah, vai, sai daí, levanta, né? Deu, tu já percebeu isso, agora muda a vida, né? Então porque acho que entra muito também na nossa eterna insatisfação aqui, né? E Jesus toca nisso aqui, olha tudo que já aconteceu. Que isso seja um impulso para o teu caminhar agora, né? Olha tudo que aconteceu, olha tudo que eu fiz, a história, olha. É fazer memória, né? Essa constante memória do que Jesus fez na nossa vida para seguir, para ter esse olhar que ultrapassa o desafio de hoje, a barreira de hoje, né? Uma coisa que enquanto o Rica falava, eu lembrei, né? Não tem relato do jovem rico que deu uma parte do que ele conseguia e viveu tranquilo e feliz junto com Jesus. Não, ele foi para casa triste, né? Tipo, Jesus pediu tudo e ele não deu tudo, foi embora. Não deu, não serviu, não serve. O que Jesus nos pede é o que ele nos pede. É o que ele nos pede. Se ele nos pede tudo, é tudo. E o tudo é o que ele fala no nosso coração. Não, se ele não vai, pega a tua marca e volta pra tua casa. Ou se ele vai pra cada um, ele pede uma coisa. Cada um tem esse tudo que Jesus pede. E a gente só vai ser pleno, né, dando esse tudo que ele nos pede. Ali com o jovem rico, de novo, não teve uma segunda chance. Tá, mas então dá o que tu consegue, vamos aos poucos e tal. Não tem isso, né? Era tudo. Então, a gente também precisa olhar para isso, né? O que Jesus tem me pedido? Quando eu der tudo, eu vou ser plenamente feliz, né? Porque aqui eu já vou tocar o céu, né? Esse céu que me aguarda, que me espera, que é a vida eterna. Aqui já terei isso. Mas se eu não der tudo, não vem essa alegria plena, né? É uma insatisfação
um tá sempre amarrado, né? Porque eu vou estar amarrado naquilo que eu não dei, né? Meu coração está lá. Onde está o teu tesouro está o teu coração. Se o teu tesouro é o dinheiro, é lá que vai estar teu coração. Então não tem como Jesus, né, ter o teu coração se o teu coração está no dinheiro, né? Se o teu coração está lá no mais apegado à família, apegado, né? Não vinculado à família, mas apegado, aquilo que prende, né? Não está em Jesus, né? O coração está lá. Onde está o teu tesouro, ali está teu coração. O coração pode estar no status social, né? Sempre buscando, né, ter reconhecimento, tantas coisas que a gente vai querendo, né? Porque vai se contaminando com o mundo e vai querendo essas coisas também, né? Quero mais dinheiro, quero, né, melhor trabalho, quero isso, quero. E esse querer aí é um verbo difícil, né? Querer. Seguindo, depois, e daí então Jesus recorda, não era preciso que o Cristo sofresse tudo isso e entrasse em sua glória. E começando por Moisés e percorrendo todos os profetas, interpretou-lhes em todas as escrituras o que a ele dizia a respeito. Aproximando-se do povoado para onde iam, Jesus simulou que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram, dizendo: permanece conosco, pois cai a tarde e o dia já declina. Entrou então para ficar com eles. E uma vez à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, depois partiu e deu a eles. Então seus olhos se abriram e o reconheceram. Ele, porém, ficou invisível diante deles. E aqui a gente pode parar de novo. Jesus faz a ceia, né? Eles reconhecem e Jesus fica invisível. Sabe, Maria Madalena teve, né, a experiência de permanecer ali um pouquinho com Jesus ressuscitado, né? Tomé pôde tocar, e esses insensatos aqui, né? Esses lentos, não. Jesus, né, ficou invisível, foi embora. Fica vocês aí, agora vão pensar. Fiquem sozinhos, vão pensar nisso tudo, nessa experiência toda. Mas será que eles ficaram sozinhos? Ficaram, Jesus ficou invisível diante deles. Desapareceu da vista deles. Sozinhos nunca mais nós estaremos, né? Eis que estou convosco todos os dias, né? Mas essa experiência do tocar, eles não tiveram, né? Mas o que diz um pouco antes? Essa é uma questão bem interessante que me fizeram refletir uma vez, que me tocou bastante. Antes dele desaparecer, o que ele fez? Ele partiu o pão, abençoou, depois partiu e deu a eles. Ainda não teria ficado na forma de Eucaristia? Ah, sim. Sim, mas isso a gente fala aqui do corpo ressuscitado. Né? Sim. O corpo ressuscitado, exatamente. Porque só porque a gente estava falando um negócio do gancho, que é o seguinte, a história, né? Pensar, chega alguém que eles não conhecem, pergunta para eles o que está acontecendo, aí eles respondem, Jesus responde de forma carinhosa com eles, delicado, e aí eles dizem assim pro cara, entra aí, tá tarde, né? Aí eu fico pensando assim, às vezes a gente toma umas porradas assim, né? Tipo, Jesus chega pra nós, agora, né? Larga tudo bem, né? Ou cala a boca, tu é burro, né? Observa aqui. E qual é a reação quando a gente aceita isso, né? É dizer, vem Senhor, então é isso de verdade. E a sensação que parece na passagem, né? É que eles, depois que Jesus fala a verdade para eles, eles olham para ele diferente. Né? E aí, tem uma passagem tá aqui, que Jesus faz de conta, que ia embora. E aí eu fiquei, eu passo a passagem e eu fiquei pensando nesse faz de conta. E aí agora a gente foi refletindo isso, assim, às vezes Jesus fala pra mim, assim, né, tipo assim, como tu é idiota, né, tipo, tu não tá vendo como é que são as coisas da tua vida.
e fica, né, na dele, assim, né? E aí eu olho, cara, como é verdade isso mesmo, né? Esse tempo. Então fica bem claro isso. E aí quando eles vão para partilhar, eu não tinha observado desse jeito, assim, tipo, não uma punição, mas algo assim, não tem momento para eles. Mas de máxima graça, assim, sabe? Porque eles se deram conta que o mestre deles estava ali a todo tempo, e aí o que eles fazem depois? Eles voltam, né? Então eu não tinha prestado atenção nisso, mas nesse sentido de que aquele que falou a verdade para eles, a verdade extrema, foi aqueles que eles olharam e pediram para entrar, sabe? Tipo, entra aí, não vai ficar tarde, fica aí com a gente, né? Já falou tantas coisas boas para nós, né? Então, vem cá. A gente não tá aqui Isso pra... é exclusivo dos honestos, né? Que tem gente que não simplesmente não gosta, ignora a verdade ou a lógica das coisas. Mas aí eu penso assim, quando o próprio Cristo fala, é ele que está dizendo, aí tem a abertura deles, né? Embora eles não tivessem reconhecido ainda, né? E que eles, pela honestidade deles, eles estavam buscando a consolação, a razão de tudo aquilo que eles estavam vivendo. Mas eu não sei se tem como tu medir honestidade, né? Porque não tem uma situação pra gente ver que é honesto ou não honesto. Acho que não é essa a palavra, né? O fato de Jesus foi buscar 2 discípulos que estavam abatidos, que eram discípulos dele. Ele foi atrás deles, estavam voltando para casa, não, são minhas ovelhas, eu vou lá, vou dar uma pegadinha, vou chegar lá, aí traz de volta. Agora, não entenderam a ressurreição, vamos lá. E a gente também não está aqui para tentar explicar por que Jesus sumiu, né, desapareceu. Mas a gente está aqui para perceber que Jesus faz isso. Jesus faz isso. Às vezes ele desaparece, às vezes ele fica invisível. Invisível, não é que ele, né, sumiu. Abandona. Ele fica invisível. E isso para nós é muito importante, né? Porque nós não temos Jesus visível a todo instante, a gente tem Jesus visível na Eucaristia, né? E nós precisamos ir até a Eucaristia, né, para fazer essa experiência de ver, né? E que em alguns momentos a gente tem que ter a liberdade para se sentir é discípulo mesmo ou não, né? Então Jesus tem que dar essa, eu acredito, né? Eu tenho que também recuar um pouquinho para ver se a gente tem essa condição, né? Hoje a gente tem os sacramentos, né, que são sinais visíveis de Deus que é invisível, né? Mas Deus é invisível. Então, acho que essa passagem nos faz ver isso, que em dados momentos, né, Jesus, ele é invisível, né? E isso é uma experiência importante para nós hoje, discípulos, né, hoje, né, porque não temos Jesus mais, esse corpo ressuscitado, porque, né, esse corpo ressuscitado subiu aos céus. Naquela mesma, e daí a resposta deles, eles e disseram um ao outro, não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Acharam aí reunidos os 11 seus companheiros, que disseram, é verdade, né, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles narraram os acontecimentos do caminho e como o haviam reconhecido na fração do pão. Aqui a gente tem esse ímpeto, né, que os discípulos têm, que esses 2 discípulos que iniciam esse relato desanimados, inconformados, desolados e com toda aquela descrição que a gente conseguiu observar, para agora esse ímpeto, né, de anunciar essa audácia, essa coragem, esse fervor. Isso é que faz, isso é fruto daqueles que fizeram a experiência com Jesus ressuscitado. Um ardor. Então não interessa se antes, né, neguei Jesus, não acreditei, ok, essa é a minha história. Mas e hoje, né? Fiz essa experiência com a ressurreição, né?
Se antes eu neguei, eu questionei, eu não entendi, eu fazia parte do grupo ali dos que ouviram falar, mas e hoje? Essa verdade da ressurreição é verdade pessoal para mim, né? E daí transforma dessa maneira, transforma a minha vida, transformou a minha vida, né? O discípulo de Jesus é esse que precisa estar com o coração ardendo, o coração que arde para encontrar o outro, para ir anunciar, para falar para aqueles que não conhecem, né? Jesus ressuscitou, né? Essa é a vitória. Jesus venceu a morte, né? Para aquele colega de trabalho, para aquela situação que eu vivo, né, que é desafiadora, né? De novo, nós não vivemos vida tranquila, situações tranquilas, não vivemos. Se alguém vive, glória a Deus, né? Mas não é o que a gente costuma ver, né? Nós vivemos abaixo de desafios a todo instante, cada dia, né? Tem o seu desafio próprio. Mas se eu vou viver desolado, né, desanimado, como aqueles que não conhecem a ressurreição, que não fizeram experiência da ressurreição, que não adianta, né? Quem sou eu no mundo? Para que a minha vida no mundo? A minha vida tem sentido na ressurreição, né? Anunciar a ressurreição, anunciar com palavras, com o olhar, né? Esse olhar que ele transcende, né? Esse olhar que vê as situações, os acontecimentos, mas vê além, né? Não para nisso, né? Esse olhar que vai além, que vê mais, né? Que vê Jesus ressuscitado e que leva Jesus ressuscitado também. Assim precisa ser o discípulo de Jesus, esse que se relaciona com Jesus, mestre, né? Crucificado, ressuscitado. Crucificado, ressuscitado. Se é para ter discípulo desanimado no mundo, não precisa, né? Já tem, né? Nós estamos para, né, testemunhar a ressurreição de Jesus, né? O Senhor que venceu a morte, Jesus que venceu a morte. Foi? Uma coisa assim, acho que e como aqui justamente mostra que eles não pararam no desafio depois que tiveram experiência com Jesus ressuscitado, né? Porque fala que eles saíram imediatamente e foram, né? Voltaram, né, para Jerusalém. Que era tarde da noite, né? E aí eles não se apegaram no desafio de que era longe, de que era que era tardado de voltar. Que tipo, talvez vários motivos pra murmurarem, né? Pra não. É longe, tá tarde, não vou, sabe? Não, eles nem pensaram, eles tiveram a experiência com o ressuscitado, levantaram e imediatamente foram. Eu trabalhei o dia todo, vou ter que ir na missão. Eu vou ter que acordar cedo, vou ter que isso, né? Se teu coração está impelido, né? Se realmente essa experiência da ressurreição é real na tua vida, a gente vai, né? A gente vai sem reservas, né? Agora, quando eu fico pensando, não, amanhã eu vou, se eles esperassem, né? Vamos descansar um pouco e depois a gente vai lá e conta para eles, né? Conta para eles que Jesus se mostrou a nós, né? Se eles deixassem para depois, né? Então, a experiência da ressurreição nos leva a ir além, né? Ultrapassar aquilo que é barreira. Porque a experiência da ressurreição é essa divinização, sabe? Enquanto a gente parar só na humanidade, a gente não vai fazer nada mesmo, né? Não tem missão, não tem anúncio, não tem nada, né? Se a gente parar numa humanização. Mas a ressurreição é o transcender, né? O transcender. E é o olhar com uma esperança real e concreta. Esperança não é esperança vazia, mas uma espera real e concreta. O que a gente espera? Eu espero a vida eterna. É isso que eu espero, né? E aqui já tenho marcas dessa vida eterna. Aqui eu já tenho marcas do céu. Vocês veem marcas do céu nesse mundo, nessa terra? Veem marcas do céu? É aqui. Essa é a nossa esperança. Que essas marcas são sinais, né?
de uma vida futura, de uma vida plena, de uma vida em Deus. Né? Então não é esperar pela vida mansa, né, por uma comunidade bacana, querida, legal, que ninguém se confronta, né, por uma vida familiar super tranquila. É desafiador o tempo todo, né? Mas né, hoje aqui vejo marcas do céu e espero a vida eterna, a vida futura. E depois de tudo isso que a gente foi partilhando, convido a gente a focar, colocar o nosso olhar nesse versículo 29. Eles, porém, insistiram, dizendo: permanece conosco, pois cai a tarde e o dia já declina. Permanece conosco. E a gente pode fechar os nossos olhos e recordando tantas insatisfações, tantas esperanças equivocadas, tantas lembranças de desânimo, desalento, vazio. Lembrando de tudo isso, poder dizer: permanece conosco, permanece comigo, Jesus. Permanece comigo, Jesus, em todas as situações. Dá-me a graça de te ver e te vendo poder olhar para todas essas realidades com esperança, com esse olhar que arde, com um novo ardor, e visualizando essas situações, poder dizer: Senhor, me ensina, me ajuda a te ver nesses desafios que se apresentam a cada dia. Permanece comigo. Permanece comigo. Essas reflexões a gente pode registrar um fruto da formação, da oração, para que nada fique perdido.